Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma nova aula com um tema super interessante, pertinente, e a Ana Tereza vai conversar conosco. Vai ser um relato de uma experiência pessoal durante o tratamento, durante a fase dela de cuidados dos pais que estavam com Alzheimer, né? A Ana Tereza e eu nos conhecemos no curso de cuidados paliativos da Ana Cláudia Quintana Arantes. A gente teve uma conexão muito boa, trocas muito interessantes, momentos muito próximos e afetuosos, né? Que a gente acabou criando uma conexão muito boa. E a gente teve histórias muito parecidas também, né? De desafios, de superação, de muito medo, né? De experiências difíceis, mas foram essas experiências também que nos tornaram essa pessoa que a gente é hoje. Ana Tereza, vocês vão conhecer, né? Ela é jornalista e é também escritora, fez formação em odonto, com especialização em odontopediatria, e ela vai conversar um pouco conosco sobre a experiência dela. Tá? Muito bem-vinda, Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ai, Karine, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer para mim estar aqui só corrigindo. Eu até gostei do jornalista. Será que eu dou para isso? Mas eu não sou jornalista, tá? Até gostei. Será, minha gente? Quem sabe, né? Então, foi muito especial mesmo essa nossa turma de cuidados paliativos. Karine foi uma das pessoas que eu realmente me conectei, como outras, que a gente criou um vínculo por conta de semelhança nas histórias, porque o curso, ele trata primeiro a gente, né? O curso, ele faz com que a gente mergulhe dentro da gente. E foram mergulhos bem difíceis, mergulhos profundos, desafiadores. Teve choro, teve riso, teve tudo. Mas foi muito bom. Eu falo aqui que a pós-graduação, para mim, foi uma terapia intensiva. Foi um ano de mergulho, um ano de ir lá nas feridas que eu achei que já estavam cicatrizadas, mas ainda tinham algumas que precisavam ser cuidadas. Porque na época eu não tive tempo de permitir que elas fossem cuidadas. Eu sou a filha mais nova de uma família com 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu. E por ter sido a última a casar e a única que sou da área de saúde, eu fiquei como cuidadora dos meus pais. Desde os meus 21 anos, recém-formada, meu pai começou a beber, porque ele se aposentou de todas as atividades dele. E um homem que trabalhou a vida inteira começou a ter uma vida ociosa e eu acho que para ele foi duro demais. Então ele começou a beber de forma exagerada, porque ele estava com depressão, mas ele não sabia identificar que era depressão e nem a gente na época soube identificar que era depressão. E aí ele acabou utilizando a bebida como refúgio. E aí foram grandes problemas que a gente passou em casa por conta dessa bebida, desentendimentos entre ele e minha mãe, e eu passei a ser escudo dessa relação, eu deixei ele ocupar o papel de filha para ser escudo da relação entre eles. Uma hora eu defendia meu pai, outra hora eu defendia minha mãe, e eu era tudo menos filha. E em um determinado momento reproduzi aquilo que se tornou um vício do meu pai, que foi a bebida. Meu pai tornou-se um alcoolista e eu reproduzi esse mesmo vício. Aos finais de semana, eu estava fora de casa, que eu tinha um noivo que não era um noivo, era um namorado. Na época que não tinha a aceitação da minha família, mas só depois eu entendi que aquele namoro, aquele relacionamento foi uma fuga para mim. Uma fuga daquele cenário que eu queria sair, cenário de brigas, um cenário onde eu não reconhecia mais meu pai. Minha mãe, ela teve depressão desde que ficou grávida de mim, então eu sou fruto de uma gestação depressiva. E
Eu cresci vendo minha mãe tendo depressão, só que a depressão dela era uma bipolaridade, ela não foi diagnosticada como bipolar. Ela alternava momentos de apatia total com momentos de euforia. E a gente não conseguia compreender naquela época, era difícil esse diagnóstico, e a gente não conseguia entender por que que aquilo acontecia. Então, as coisas foram acontecendo, até que um determinado dia eu desejei que meu pai morresse, porque o álcool tava, tinha transformado a família da gente, tinha transformado o nosso lar, tinha transformado e tinha feito desaparecer o meu pai herói. Porque para mim, meu pai era um. Né, acho que a filha mulher caçula muitas vezes traz essa ideia de que o pai é um pai herói. E o que aconteceu? Quando eu desejei a morte do meu pai, eu procurei fazer ajuda de uma psiquiatra, porque eu tive vergonha de compartilhar isso com a minha família e achei que eu estava precisando de ajuda. Então fui, fiz o tratamento e não tomei medicamento. Ela fazia terapia comigo e os anos foram se passando. Meu pai continuava bebendo e aí criou-se uma estratégia por sugestão de uma cunhada minha. Ele bebia uísque, eu ia misturando Guaraná, Diet nesse uísque. E aí eu passei 3 anos desmamando meu pai do álcool, fazendo essa mistura. Eu colocava Guaraná Diet na garrafa de uísque com uma seringa. E aí eu tive uma tendinite devido a isso. Foram momentos bem desafiadores. Minha mãe ficava chateada porque eu passava um tempão dentro do quarto, porque eu fui desmamando aos poucos para que meu pai não percebesse o sabor diferente do uísque. E aí, em meio a isso tudo, eu fui para um psiquiatra especialista em alcoolismo para pedir orientação. Meu pai não aceitava ir, ele não aceitava que tinha depressão, que precisava de ajuda, e era eu que ia para as consultas para pedir ajuda. Cheguei até a frequentar uma instituição onde tinha internamento de pessoas adictas. Minha mãe foi uma vez e disse que não iria mais, porque é uma situação bem constrangedora. Parecia cena de novela, não sei se alguém aqui já passou por isso. Uma roda grande com os familiares das pessoas, e aí um vai falando uma coisa, outro vai falando outra, vai compartilhando. E aí minha mãe disse: nunca mais me chama, porque eu não venho. E eu compreendi. E eu disse ao médico: eu não venho mais porque meu pai nunca vai vir para cá. Então eu vou estar só sofrendo e não vai adiantar. Enfim, o tempo foi passando, foi passando. Um determinado dia, meu pai se perdeu dentro de casa e ele veio me perguntar onde é que ficava o banheiro. Ali eu entendi que alguma coisa estranha estava acontecendo. Até que um dia minha mãe tinha saído de casa para passar um tempo na casa da minha tia, porque a depressão dela era uma depressão que tinha muito a ver também com a nossa casa, porque a casa que eu moro hoje, que eu vivi a minha vida inteira com os meus pais, era o símbolo da traição do meu pai, entre aspas, porque minha mãe queria morar em uma outra cidade, já tinha terreno comprado, tudo, a planta da casa feita, e meu pai queria porque queria morar aqui, onde a gente está morando, e ele vendeu o terreno sem que minha mãe soubesse e comprou essa casa que era do meu avô. Meu avô já tinha falecido e a casa tinha ficado com minha tia e ele comprou. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fui uma cuidadora familiar não por escolha, mas por circunstâncias. E eu estou contando essas histórias porque eu não sei se tem alguém aqui que é cuidador familiar ou já foi, mas eu sei que vocês estão muito próximos das famílias, estão muito próximos das pessoas. E é importante a gente compreender que por trás de um cuidador, que muitas vezes é classificado como complicado, existe uma história, existe um histórico, existem coisas que aconteceram e que marcam o cuidador. Eu sou profissional de saúde, eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, mas eu costumo falar muito como familiar, porque
eu acho que é tão difícil a gente encontrar um familiar que se disponha a partilhar as dores, partilhar os desafios, partilhar aquilo que vivenciou. E eu não quero me alongar muito, porque se deixar eu conto o detalhe do detalhe do detalhe. Então, eu vou tentar resumir um pouco. A primeira vez que meu pai passou mal em casa, esqueci de dizer. Nesse dia marcante na minha vida, minha mãe não estava em casa, meu pai arrumou a cama dele, se perfumou, apagou a luz do quarto, deixou o abajur aceso e só estávamos nós dois em casa. Ele me encontrou no corredor, olhou para mim e disse: "Estou esperando você no meu quarto." Quando eu vi o cenário montado, eu disse: "Bom, ele está achando que eu sou qualquer pessoa, menos a filha dele. Provavelmente, ou minha mãe, ou uma mulher que ele estava querendo ter relação, né?" E aí se organizou tudo. Naquele momento bateu um desespero, que eu era, né, bem mais nova, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu me tranquei no quarto e pedi a Deus que cuidasse dele, porque eu não ia abrir a porta de jeito nenhum se ele começasse a bater. Enfim, graças a Deus ele não bateu na porta, ele acabou adormecendo e ali eu entendi que alguma coisa estava acontecendo e compartilhei isso com os meus irmãos. Meu pai estava apresentando os primeiros sinais do Alzheimer, né? A gente não sabia disso, a gente não sabia o que era Alzheimer naquela época, não se falava tanto quanto hoje. Era uma doença que era muito, tinha muitas interrogações ainda em relação a essa doença. E eu costumo dizer que o cuidador familiar, ele é preparado de acordo com as circunstâncias. Então as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que aprender a lidar com aquilo. Ninguém chega pra gente para dizer, olha, vai ser assim, 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 faz assim, assim, assim. Não, a gente vai aprendendo, vai batendo cabeça, vai dando certo, não vai dando, então não deu, a gente tenta outra estratégia. E as coisas foram acontecendo, meu pai foi piorando, piorando, e minha mãe tinha depressões alternadas. Quando ela estava apática, precisava sair de casa. Quando ela voltava, ia para casa de alguma das minhas tias. Quando ela voltava, vinha a fase de euforia, e ela ficava chateada comigo, porque na ausência dela eu tinha tomado as rédeas da casa, e não era como ela fazia, era diferente do que ela fazia. Então, acabava criando uma relação difícil entre eu e minha mãe, e eu ficava sem entender como é que eu sou a única filha, a mais nova, e tem todo esse problema com a minha mãe, porque ela ficava chateada, eu não conseguia entender por quê, porque eu não tinha pedido para ficar no lugar dela, enfim. Até eu compreender que aquilo tudo fazia parte da doença, né, que ela também tinha, foi muito, muito, muito tempo depois. Então, foi bem difícil para mim, porque tudo isso começou quando eu tinha 20 anos, 21 anos de idade, e aí foi, só evoluindo. Quando a primeira vez que meu pai precisou ser internado, a única vez assim na vida dele, foi exatamente porque o Alzheimer já estava fazendo com que ele não comesse mais. Então ele passou um dia só sem se alimentar e no outro dia já estava prostrado. Fomos para o hospital, ele passou 2 meses internado, voltou com a gastrostomia, sem andar, voltou, né, acamado, enfim. Começava ali uma outra rotina que era do home care, do hospital domiciliar, invadindo a nossa casa. Minha mãe se recusava a aceitar, então minha mãe teve outra depressão naquele momento. Eram duas realidades diferentes, meu pai no home care e minha mãe com depressão. Então eles estavam em quartos diferentes, porque o quarto em que os dois dormiam passou a ser o hospital domiciliar. Um monte de gente, né? Porque vem técnico de enfermagem, visita médica, enfim, aquilo que a gente acha que vai solucionar a nossa vida se torna mais um problema. Porque, infelizmente, é uma rotina muito exaustiva, é uma rotina muito complicada. Graças a Deus existiu a possibilidade do hospital domiciliar, porque sem ele é óbvio que as coisas ficam muito mais complexas, porque a gente, enquanto família, não sabe o que fazer. É claro que a gente precisa dos profissionais, mas ao mesmo tempo a vida é invadida, a rotina da casa muda, muita gente desconhecida, e eu tentava proteger minha mãe, então mesmo meu pai sendo homem, eu só podia ter técnicas mulheres para que não invadisse a privacidade da minha mãe. E isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Meu pai passou 7 anos e 6 meses em um home care. Tudo aconteceu em casa,
porque um desejo dele, a gente nunca teve, ou nunca conversou sobre diretivas antecipadas de vontade, porque eu nem sabia que isso existia, né? Então, assim, a gente não falava sobre a morte, não falava sobre o que eu quero que seja feito quando eu morrer. Então, eu era curadora do meu pai e procuradora da minha mãe. Eu era responsável pelos dois. E eu tomava decisões amparada pelos meus irmãos, eles confiavam muito nas minhas decisões, mas era um peso grande eu precisar decidir, mesmo sabendo que eu teria o apoio deles. E meu pai, no último ano de vida, ele teve 10 meses de infecções consecutivas. Foram 10 meses de antibióticos, os mais diversos, sempre antibióticos endovenosos. E aquilo ali já era distanase, eu não sabia o que era distanase, né? Meu pai tinha efeitos colaterais daqueles antibióticos e era muito difícil. Meu pai era aspirado 2 vezes por dia e nunca teve uma analgesia antes dessas aspirações. Ninguém me falou que era tão desconfortável e quando a gente está muito inserido no contexto, a gente já está sofrendo tanto, já é tanta dor que existem detalhes que a gente não se atenta. Mas todas as vezes que meu pai era aspirado, eu estava lá. Eu segurava na mão dele, para ele já não tinha interação, mas era como se eu quisesse dizer assim para ele, eu estou aqui, segurando na sua mão, eu estou aqui, tá? E eu todos os dias eu falava com meu pai mesmo, nos últimos anos, quando ele não tinha mais esse entendimento, essa consciência, né? E eu falava com ele todos os dias como se ele pudesse me entender, e eu creio que ele me entendia. E esses meses foram muito difíceis. E 3 anos depois do meu pai estar no home care, eu tive um esgotamento físico e emocional. Eu cheguei num nível de depressão muito preocupante e eu não queria tomar medicamento. Mesmo sendo da área de saúde, sabendo da necessidade, eu resisti. Até que chegou um dia que a psiquiatra disse: não tem mais como a gente evitar que você tome o remédio. Porque você está atingindo uma linha muito tênue e que se você ultrapassar ela, eu não sei se a gente consegue lhe trazer de volta. Porque era muito difícil, minha gente, muito difícil. Eu chorava até se uma gota d'água caísse. E eu costumo dizer que eu tirava forças de onde eu não tinha por eles. E o meu relacionamento com Deus, ele se tornou cada vez mais forte através desse sofrimento com os meus pais. E eu costumava dizer que tinha dias que eu era capaz de enfrentar um leão, mas tinha dias que um mosquito era capaz de me abalar, de tão fragilizada. Então, eu enfrentava essa tempestade externa e outra tempestade interna, porque eu precisava ser tratada mesmo naquele caos. Eu não podia sair de cena, eu não podia ir para um local onde eu pudesse dizer assim, não, eu vou me afastar do ambiente e ficar mais tranquila aqui. Não, porque eu era a cuidadora principal. Eu abracei os cuidados de uma maneira que eu achava que só eu sabia fazer, que só eu podia fazer. Mesmo que meus irmãos tentassem ajudar, eu abracei. Então, eles se acomodaram e eu assumi o papel de super protetora. Eu não era mais filha, eu literalmente. Muitas pessoas dizem que os filhos não são pais ou mães dos pais, mas eu literalmente me tornei mãe deles. Sabe, aquele amor, aquela entrega que renuncia aos seus próprios interesses, que esquece da sua vida, que abre mão da profissão. Eu parei de trabalhar, como vários cuidadores fazem. Parei de trabalhar porque eu não conseguia dar conta dos cuidados deles com a minha profissão. Então, eu exerci a odontologia durante 22 anos. E quando eu parei, meu pai já estava no home care e foi no ano que minha mãe foi internada, porque durante o ápice da piora do meu pai, minha mãe broncoaspirou silenciosamente, a gente não percebeu, e ela só foi mostrar os sintomas quando já estava com as extremidades se anosando. Então, minha mãe foi para o hospital, meu pai no home care e eu me desdobrando entre um e outro. Meus irmãos ajudavam, mas as conversas com os médicos, com os profissionais de saúde eram sempre comigo.
E aí eu gostaria de pontuar algo aqui muito importante. Existia um home care na minha casa, né, com profissionais que não eram paliativistas, eram equipe de profissionais, então que não chegavam para dizer, olha, as coisas estão evoluindo, seu pai já está entrando em cuidados paliativos. Não, ninguém falou isso para mim. Quando chegou um determinado momento que eu vi a doença do meu pai muito evoluída, eu virei para um deles e disse: aquela história de cuidados paliativos é porque já está morrendo, né? Então, quando a gente não tem o conhecimento, esse é o nosso pensamento. E foi o meu pensamento. Eu disse: agora não tem mais jeito, né? Meu pai vai para cuidados paliativos. E ele falou para mim: não, seu pai já está em cuidados paliativos há um certo tempo. Quando? Como? Que ninguém me falou nada. Não, isso aqui que nós estamos fazendo já são cuidados paliativos, porque a doença é progressiva, coisa e tal, mas ninguém conversou nada, né? Nunca se falou sobre até onde ir e até onde não ir mais. E quando minha mãe foi internada, eu precisei ir para o hospital e ficar lá. Eu vinha para o home care do meu pai, até aí eu parei de trabalhar. Eu ia para o home care do meu pai, vinha aqui em casa, via como é que estavam as coisas e ia para o hospital. E no hospital o cenário era muito pior, né? Porque eram profissionais isolados, o médico que acompanhou minha mãe da primeira vez foi um médico bem complicado, um médico bem difícil. E minha mãe teve vários internamentos diferentes do meu pai. Meu pai foi tudo em casa. Porque minha mãe não tinha pontuação para home care. Minha mãe só tinha gerenciamento domiciliar a partir dessa primeira internação. E eu lembro que depois desses 10 meses consecutivos de antibióticos do meu pai, chegou um momento que, depois do 10º mês, meu pai fez o último antibiótico, que já tinha sido repetido, e estava com 14 mil leucócitos. E a médica dele tinha entrado de férias, e uma médica solicitada por nós, numa ambulância, tipo de urgência, porque ele estava intercorrendo, veio e queria iniciar um novo antibiótico. Meu pai já estava com sonda vesical de demora, meu pai já tinha GTT desde 7 anos e 6 meses, meu pai já não urinava mais, na sonda já estava saindo um pouco de sangue. Meu pai não tinha mais nenhuma interação, só desconforto, porque o antibiótico provocava vômito, ele intercorria, enfim, já estava sendo aspirado 3 vezes ao dia. E ela disse: vamos iniciar mais um antibiótico, só que eu não estava aqui porque foi de madrugada. E quando as meninas me disseram, eu disse: eu não acredito. E aí, nesse mesmo dia, pela manhã, meu pai teve outro problema, eu chamei uma outra ambulância, só que eu fiquei aqui. Eu vinha todos os dias aqui. E eu fiquei aqui e esperei a médica chegar. Quando a médica chegou, era uma médica que já tinha atendido meu pai em outras urgências. E aí eu falei para ela: me ajude a dar dignidade à partida do meu pai. E ela: mas veja só, vamos iniciar outro antibiótico. Eu disse: doutora, por favor, não faça isso. Não faça isso. Meu pai precisa ter paz. Meu pai precisa descansar. Ele já está no estado. Olhe para ele. Você já atendeu meu pai várias vezes. Olhe para meu pai. Já estava em oxigênio contínuo há muito tempo. Olhe para meu pai. Eu estou fazendo um pedido a você, como se eu estivesse no lugar dele. Não pudesse falar e alguém fizesse isso por mim. Porque eu conheço bem meu pai. Eu conheço bem meu pai. E aí ela respirou fundo, olhou para mim. Isso eu chorava copiosamente. Ela olhou para mim e disse: se fosse meu pai, eu faria a mesma coisa. Sabe aquele alívio que me deu? Eu disse: então, por favor, faça. Então, meu pai foi sedado naquela tarde. Antes disso, eu falei para minha mãe veio no quarto. E meu pai era tão forte.
tão forte, assim, fisicamente, que meu pai passou 3 dias sedado ainda. No segundo dia, eu já não aguentava mais acompanhar aquilo, ele com oxímetro no dedo, direto. E o oxímetro subia, descia, e descia, e descia, e descia. Aquilo era tão desesperador que no segundo dia, eu ajoelhei do lado da minha cama, na minha casa. E eu pedi a Deus misericórdia, que meu pai pudesse descansar, porque eu não estava aguentando mais ver aquela cena. E aí, no dia seguinte, às 11h25 da manhã, meu pai se foi. E eu estava aqui. Eu não consigo descrever para vocês a paz que invadiu meu coração naquele momento. Naquele momento, eu lembro como se fosse hoje. Eu disse, Deus, obrigado. Meu pai agora não precisa mais ser manipulado, não tem mais nenhuma sonda nele, não vai precisar mais ser aspirado. Ele agora vai ter paz, sabe? Eu tinha chorado um ano antes a morte do meu pai, com ele ali na minha frente. E naquele dia, não foi o dia que meu pai morreu. Aquele dia foi o dia da despedida do corpo dele, porque ele já tinha morrido. Ele já tinha. E aí, quando meu pai faleceu, 2 dias depois, minha mãe teve uma infecção urinária. E aí começaram os internamentos, novos internamentos. E eu lembro que eu falava assim para Deus: Deus, eu não consigo passar por isso de novo. Por favor, me ajuda para eu não passar por isso novamente. E as coisas foram acontecendo. Minha mãe foi internada, mas algumas vezes teve várias infecções urinárias recorrentes, precisou colocar marca-passo aos 89 anos de idade. Minha mãe, diferente do meu pai, estava totalmente consciente, mas não tinha a saúde clínica que ele tinha. Meu pai não era hipertenso, não tinha diabetes, não tinha nada. Só no último ano de vida que, por conta do Alzheimer, as coisas foram ficando difíceis. E minha mãe não. Minha mãe era hipertensa, minha mãe tinha depressão há tantos anos. Minha mãe fazia outros tratamentos, enfim. É, ela teve, acho que, uns 3 ou 4 internamentos, e no último, ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca crônica. O coração dela estava com a fração de ejeção de 28%. Ela podia ter morte súbita a qualquer momento. E ali, quando o médico veio com o diagnóstico, eu disse: eita, vai ser de novo, igual meu pai. Ela já tinha feito a gastrostomia e, diferente do meu pai, não dava para ela voltar para casa porque não tinha home care. E aí nós ficamos com ela no hospital. Eu ia para todas as visitas estendidas da UTI, era eu que ficava lá. E isso foi em dezembro de 2019. Meu pai faleceu em maio de 2018. Em dezembro de 2019, minha mãe entrou no hospital e faleceu no dia 5 de fevereiro de 2020. E eu lembro como se fosse hoje também. Eu estava de mãos dadas com ela, porque eu já tinha pedido para ela ser sedada. E durante o curso de cuidados paliativos, eu descobri que minha mãe não precisava ter sido sedada, porque ela estava com todos os sinais de morte natural. Só que os médicos não sabiam, os médicos não sabiam identificar. E o que eu imaginei que era uma respiração desconfortável era a dissolução do ar. E, enfim, ela foi sedada e em menos de 24 horas minha mãe faleceu, de mãos dadas comigo. E eu olhando para o rosto dela naquele momento, acompanhei o último suspiro dela saindo. E eu não sei explicar a vocês, depois eu entendi, quando a doutora Ana Cláudia fala no livro e também na aula, quão precioso é esse momento de você acompanhar esse sopro de vida indo embora. E eu não sabia explicar por que que para mim tinha sido tão especial presenciar aquilo. Era minha mãe, ela partiu, mas para mim aquilo foi
tão especial, tão sobrenatural, que na minha cabeça era como se tivesse escrito assim dentro de mim: ela nunca esteve até o último suspiro. Eu estava lá. Isso me trazia uma paz, sabe? Um conforto tão grande, porque eu não queria minha mãe do jeito que ela estava. Eu queria minha mãe bem. Se era para estar do jeito que ela estava, ela precisava partir. Ela precisava descansar em paz, assim como foi com meu pai. E o que me chamou a atenção nesses dois contextos é que no hospital eu me deparei com um médico terrível que tentou matar minha mãe, sabe? E eu precisei lutar pela vida dela, porque ele queria dar alta à minha mãe com oxigênio contínuo, ele dizia que era apenas um pequeno desconforto, e todas as vezes que ele entrava no quarto, ele tirava o oxigênio. E quando ele saía do quarto, minha mãe dessaturava, a enfermeira vinha e colocava oxigênio novamente. Eu entrei em desespero porque era a terceira vez que ele pedia a alta dela e ele não me comunicava essa alta. O gerenciamento domiciliar entrava em contato comigo e eu dizia: ela não está de alta. Porque qual o problema desse médico? No primeiro contato que eu tive com ele, eu disse: doutor, nós já tivemos uma experiência bem profunda com meu pai. Meu pai faleceu em maio de 2018. Então, fazia o quê? Um ano e alguns meses que meu pai tinha falecido. Eu disse: pode ser sincero comigo, falar tudo claramente, porque a gente acompanhou tudo do meu pai. E naquele momento, quando eu falei para ele, eu sei como foi cada detalhe que meu pai viveu. Eu estava lá do lado. Então, pode me falar tudo. E eu estou aqui também para trocar ideias com você. Ele olhou para mim e fez: aham. Naquele dia, o nosso relacionamento começou e acabou, porque ele passou a me ver como inimiga dele. E daí por diante, ele só batia de frente comigo. Eu tentava trocar de médico e ninguém no hospital permitia, ficavam sempre me enrolando, porque ele era o diretor, ele era o chefe da clínica médica e era amigo do diretor do hospital. Então eu acho que eles achavam um absurdo, porque era como se fosse meio intocável ele. Minha gente, esse homem, ele despertava crises de ansiedade em mim, que vocês não têm noção. Eu chegava no hospital, estacionava o carro e durante uma semana, todas as vezes que eu estacionava o carro, eu tinha uma crise de ansiedade no estacionamento e precisava colocar um sublingual. Porque lembra que eu falei que eu tive esgotamento, então, desde então, fazendo tratamento para depressão, até hoje. E eu tive que lutar, literalmente, pela vida da minha mãe por conta desse médico. Eu consegui que uma outra médica fosse avaliar minha mãe, e quando ela chegou lá, auscultou minha mãe e disse: sua mãe não pode receber alta de maneira alguma. Sua mãe está com atelectasia na base do pulmão direito, e se ela receber alta, ela vai morrer na esquina. Enfim, foi uma luta. Eu consegui que ele fosse substituído. Minha mãe passou mais uma semana internada. Então, assim, para ele, eu era uma filha complicada. Porque eu queria o bem da minha mãe, eu queria trocar ideia com ele, eu queria que ele consultasse outros especialistas e ele não aceitava, ele dizia que ele resolveria tudo. Então, hoje eu trato depressão ainda, provavelmente será uma coisa muito longa, porque, segundo a neurologista, tem um fator genético da minha mãe, tem porque ela estava grávida, enquanto ela estava grávida de mim, ela teve depressão. E eu vivi uma situação onde eu ultrapassei todos os meus limites. Então, hoje eu tenho uma sequela que o psiquiatra que me acompanha disse que o meu cérebro, ele encontrou uma defesa. E aí, todas as vezes que eu tento ultrapassar a linha de ter mais demandas do que eu suporto,
ele produz um cansaço. E aí eu caio, minha energia baixa. Então, eu não consigo mais trabalhar um trabalho diário, eu não consigo mais exercer a minha profissão, porque isso iria me sobrecarregar, né? Porque tenho cuidado com a dor do paciente, tenho cuidado com o paciente, porque eu sempre cuidava dos meus pacientes como um todo, né? Eu não olhava só para o dente ou para a boca. E hoje eu faço palestras, né? E participo de treinamentos sobre humanização para educadores e para profissionais de saúde do SUS. Eu escrevi 2 livros sobre essa minha história, que é o trajeto da dor ao amor, e o segundo é o trajeto do amor, cuidar do outro como de mim mesmo. Eu relato esses cuidados, mas eu relato de uma maneira que eu acho que pode ser inserido no contexto de qualquer família, não só daqueles que cuidam de um ente querido, mas como eu falo também em perdão, em relacionamento restaurado dentro do contexto familiar, em resiliência, né? E em meio a esse contexto todo, eu casei, né? E meu marido foi e é um super companheiro, é a pessoa que me apoia em todos os momentos e que foi o meu ajudador em toda essa questão. Então, assim, eu não sei se eu trouxe aquilo que vocês imaginavam, né? Mas eu queria colocar um pouco dessa história por trás de um cuidador, porque a gente olha muito para o paciente e realmente o paciente é o principal personagem da história, mas às vezes a gente negligencia o cuidador, ou às vezes a gente é, rotula esse cuidador. Eu sei que existem pessoas difíceis, existem pessoas que a gente tem que ter maior habilidade, mas é tão complicado a gente acompanhar quem a gente ama morrer aos poucos. É tão complicado a gente não conseguir dormir. Eu passei quase 10 anos sem conseguir dormir uma noite inteira e por isso eu fiquei com insônia crônica, porque eu vivi em estado de alerta. E assim, muitas vezes as pessoas me perguntam como é que eu consegui chegar até aqui. E a minha principal resposta é Deus. Se não fosse a minha fé, se não fosse o meu relacionamento construído com Ele durante todo esse processo, eu tenho certeza que eu não conseguiria estar aqui falando para vocês, conversando com vocês. E nas aulas lá do curso eu sempre falava, né, Kari? Eu estava lá falando em todas as aulas, tudo, eu queria falar, tudo, eu queria participar. Eu tinha sede, sabe, de falar. E eu compartilhei que estar nesses treinamentos hoje foi a resposta de uma oração que eu fiz lá no corredor do hospital, quando minha mãe estava internada, acompanhada por esse médico. Eu lembro que eu sentada no corredor, eu pedi a Deus para que me ajudasse a ajudar famílias um dia e ajudar profissionais de saúde para que o que estava acontecendo com minha mãe não acontecesse com tantas pessoas da forma que estava acontecendo. E eu decidi fazer cuidados paliativos para unir a minha prática ao conhecimento, né, dos cuidados paliativos e para me confortar um pouco, sabe? Porque quando a gente sabe que o cuidado paliativo é essa potência toda que ele é, a gente se conforta um pouco, porque existe explicação para algumas coisas que eu senti naquela época, mas existem pessoas que estão remando contra a maré, que estão fazendo um trabalho de formiguinha para dar dignidade às pessoas que têm doenças ameaçadoras da vida, doenças crônicas, doenças que não têm cura
e que parecem não ser ameaçadoras da vida, como algumas crianças têm algumas anomalias, alguns problemas, mas a gente sabe que não vão ter cura. Então eu fico imaginando a dor de uma mãe cuidar de um filho sabendo que aquilo ali não vai ser curado, que não sabe quanto tempo o filho vai permanecer com ela. E eu costumo dizer que eu não perdi só meu pai e minha mãe. Eu perdi as pessoas que me ensinaram a amar. Eu perdi as pessoas que me ensinaram o que realmente é amor, né? O amor, atitude, não o amor sentimento. Então eu queria trazer um pouquinho da minha história aqui para vocês e, se possível, ouvir vocês também, para que não fique só um monólogo, mas que fique uma troca. E dizer que eu sou muito grata por estar aqui hoje, por ver esses rostinhos, aqueles que não estão com a câmera aberta, mas eu sei que estão aqui, e poder falar um pouco para vocês. Ana, muito obrigada, né, pelo seu depoimento. Eu acho que quando a gente escuta histórias assim de verdade, a gente vê a necessidade realmente de cuidar das pessoas que cuidam, né? Porque muitas vezes são invisíveis. Nós que estamos aqui cuidando dos pacientes, às vezes nem enxergamos quem está cuidando, né? Então, a necessidade de a gente ter um olhar diferenciado, um olhar zeloso, um olhar de cuidado, um olhar amoroso, porque a vida dessas pessoas, e me incluo, é muito impactada, né? Quando a gente passa por esses momentos de grande estresse. E o nosso corpo é afetado para sempre. Igual você falou, né? Você passou a ter insônia crônica. Eu também, né? Então, assim, tanto que a gente sofre, sofre sozinha, sem ter com quem partilhar, com quem compartilhar. Por isso que eu acho que a sua decisão de escrever os livros, e a gente tem os dois livros da Ana que estão disponíveis para leitura, estão aqui no projeto, porque eu acho que esses livros a gente lê, entender a história do outro, nos ajuda a compreender a nossa própria história, né? Então, que a gente possa partilhar esse livro dela com mais pessoas, que ela possa, com as palestras dela, né, atingir um público que faz parte da educação, porque esse é um processo de educação continuada. Igual ela falou, 10 anos, 15 anos atrás, eu também não sabia o que que era cuidados paliativos, né? Eu não entendi o que que era isso. Como hoje, tem muitas pessoas que também não sabem, não tem acesso a esse conhecimento. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, levar informação, porque a única coisa que transforma é a educação. Para transformar qualquer ação, qualquer atitude, só com educação, né? Então, é a nossa responsabilidade desse projeto estar fazendo esse tipo de formação que a gente está fazendo hoje, porque cada um que escutou aqui vai replicar isso para outras pessoas, vai ler o livro, vai entender. Então, assim, que a gente seja realmente multiplicadores disso que a Ana trouxe para a gente hoje. Por isso, seu papel no mundo vai ser tão importante, né, Ana? Tão importante você ter feito o curso para você unir mesmo a sua prática, conhecimento, para você poder transformar outras vidas, para que as pessoas não passem por tudo que você passou, né? Quem mais gostaria de falar para a Ana, gente? Ô, Karine, a história dela me lembrou que eu passei com minha mãe e minha avó, que teve Alzheimer. Me lembrou muito. Nossa, fui lá atrás. Já tem mais de 15 anos, 20, eu acho. Tem mãe que lembra e recorda, e mãe sofre mais ainda esses efeitos. Eu vi a nossa história sendo contada e lembrei muito de Karine, né, Karine? Que a sua luta, meu É, Deus, é um exemplo para mim de superação que meu pai. Então, assim, é muito bom. Eu, assim, gostei muito de ouvir tudo isso e, nossa, tô sem palavras aqui, muito emocionada. obrigada. Obrigada, Gleice. Eu queria falar também. Eu queria te agradecer. Dá para escutar, sim, né? Sim, Eu queria agradecer, não? Porque dividir a dor, recordar aquelas coisas que doem, às vezes é muito complicado, mas ajuda.
Ajuda para que aqueles outros que estão escutando saibam que não são únicos, que aqueles sintomas que eles estão tendo, você já teve, a Karine já teve, eu já tive, e que podemos ser cuidados por outros, podemos falar, podemos pedir ajuda. Porque hoje temos grupos de pessoas nos ensinando, olha, vamos, dá para fazer melhor. Então, eu estou grata por você doar seu tempo e nos entregar seus aprendizados. Muito obrigada, Ana. E eu acho que Eu que agradeço. uma atitude muito corajosa da Ana Teresa é falar da saúde mental dela, porque quase nenhum profissional da saúde fala da própria saúde mental, tem vergonha, porque enquanto uma doença que não é mental, ela gera comoção, compaixão do outro, a doença mental gera constrangimento, como se ninguém pudesse ter uma doença mental. Então, as pessoas tendem a esconder muito que tem depressão, né? Assim, como uma profissional da área de saúde que tem depressão, como se a gente fosse, a vida poupasse a gente, né? E não é assim, né? Então, Isso. assim, e quando ela fala assim, nossa, eu tenho depressão, trato até hoje, cuido, vou no psiquiatra, tomo remédio, faço terapia, isso conecta com outras pessoas que também têm a mesma condição e às vezes não tem nem coragem de procurar um profissional, né? Então, acho que isso é o belo do trabalho dela, sabe? Porque a gente só consegue falar quando a gente já superou aquela dor, né? E a Ana já superou essa fase, né? Então, assim, né, de falar do alcoolismo dela, né, que é raro uma mulher alcoolista falar sobre isso, né? A não ser dentro do próprio grupo. Agora, um grupo de pessoas que nem conhece, né, de pessoas estranhas. Então, acho que isso faz muito bem, sabe, Ana, porque estimula outras pessoas também a falarem, olha, isso pode ser dito, eu posso ter isso também, posso me cuidar, né? Então, parabéns pela sua coragem de expor. Oi, Ana, Obrigada, boa Karine. noite. Oi, Adriana. Muito obrigada pela sua contribuição. Nossa, realmente, né, seu relato de experiência, ele é muito profundo, né, e ele traz muitas chaves para a gente, assim, muita reflexão mesmo, principalmente com o olhar para o cuidador, né, e eu fiquei pensando em várias coisas, né, com você contando sua história, lembrando de pessoas. Eu estava com uma família mesmo, em que a mãe faleceu, e os filhos não quiseram ficar lá no hospital com ela. E aí muita gente falando, né, falou assim, os filhos são muito ingratos. E aí depois eu parei para pensar, eu falei, gente, esses meninos devem estar tão exaustos de tudo, né, porque invertem os papéis. Então, eles não estão aguentando mais, eles foram para casa porque não aguentam. E aí, às vezes, o olhar da equipe, né, de profissionais de muita cobrança, né, de muito julgamento, né? E a gente precisa olhar para o cuidador, porque ele também tem as dores dele, as dificuldades dele. Então, sua aula foi de muita contribuição, certamente, né, vai agregar muito ao nosso conhecimento, e eu quero ler seus livros. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada por seu carinho. Mas é isso mesmo. E assim, uma coisa interessante também que eu queria colocar aqui é que quando minha mãe faleceu, veio a pandemia, né? E aí foi aquela agonia toda, luto em cima de luto. E no início, quando eu queria ajudar as pessoas, eu queria colocar a minha experiência sempre. Dizer, não, porque eu fiz assim, assim, assim. Sabe aquela euforia de querer evitar que a pessoa passasse por sofrimento, de querer reduzir etapas, mas isso não é possível, porque cada um tem o seu processo, cada um vai viver do seu jeito. E aí, com o passar do tempo, é que eu entendi que eu posso ajudar trocando, eu posso ajudar partilhando, mas eu não posso ajudar querendo que colocar o meu contexto dentro do contexto da pessoa, né? E às vezes a gente, ao invés de ouvir o outro, a gente já quer solucionar ou então contar uma experiência que a gente viveu, tipo, eu consegui fazer assim. E durante algum tempo eu fui assim.
durante algum tempo eu queria solucionar na hora, ou então queria, não, mas eu também vivi assim. E não é isso que o outro precisa, né? O outro precisa ser escutado, ser acolhido, mesmo que eu não solucione a vida dele, porque nem sempre a gente vai conseguir dar uma solução imediata, ou nem sempre a gente vai conseguir solucionar nada. Mas eu acho que o acolhimento é que faz a diferença. No chat tem algumas contribuições aí também, ó, Ana, quer ver? A Bruna falou lindo relato, tenho certeza que tocou a todos e nos vimos em vários momentos dessa história. A Dilcineia falou muito bom ouvir essas histórias que nos remetem a algum momento de nossas vidas. Gratidão, Ana, por sua experiência. Então, todos nós estamos assim, creio, né? Shirley quer falar, Shirley? Ah, eu também estou sem palavras, viu, Ana? Fiquei Oh. E eu estava emocionada olhando para também. ela aqui o tempo todo, eu disse, eu queria ouvi-la. Eu ainda não passei por essas coisas, né? Essa perda assim tão próxima, ainda não passei. Mas, nossa, fiquei muito emocionada. Gratidão, viu, por compartilhar. Quero ler Gratidão a seus livros vocês. também. Estão aqui disponíveis, viu, gente? Já li os dois. Jaqueline, você quer falar? Sirlene também escreveu aí agora. Muito obrigada, me tocou imensamente. Meu coração Não, está mais. eu vou ficar só com as experiências mesmo. Oi, Jaqueline. Ela disse que vai ficar só com as experiências mesmo. Ah, tá bom, tá joia então. Ô, Ana, então, muito obrigada, boa noite, né? Que a gente tenha outros encontros. Te desejo muito sucesso no seu novo percurso, no seu novo caminho, que seja leve, que seja cheio de flores, que você leve leveza para todas as pessoas que você encontrar na sua vida, né? Porque Ana mudou completamente, né, gente? Virou escritora, virou Sim. palestrante, né? Isso Então, é. que bom, né, que você mudou seu percurso de vida. Você leve muito conhecimento, compartilhe muito suas experiências e faça o caminho de outras pessoas ser mais leve do que foi o seu, viu? Muito obrigada por partilhar conosco. A gente teve uma noite muito honrada aqui junto com você, viu? Muito obrigada. Ai, a Muito honra é toda obrigada, minha. Ana. Obrigada a vocês. A honra foi toda minha. Uhum. Obrigada por vocês terem separado esse tempinho para estarem aqui. É muito especial isso. Fala de onde você é, E Ana. Fala de onde você é. eu sou de Recife, Ah, de Recife! Ah, que legal! com esse sotaque. É, E eu quero dizer que o que precisarem de mim, eu estou aqui à disposição. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre as minhas experiências, gosto de ouvir também, porque eu acho que quando a gente partilha a vida real, eu costumo dizer, né, que os cenários são diferentes, mas os sentimentos, as emoções, aquilo que a gente experiencia é muito parecido. E aí, em algum lugar, as vidas reais elas se encontram, né? Elas Ela se se entrelaçam, conecta. se É. conectam. E quando a gente partilha a vida real, tenho certeza que se cada um aqui pudesse contar um pouquinho da sua vida, nós teríamos histórias incríveis. Então, eu também incentivo vocês a darem muito valor às histórias de vocês, porque não existe história melhor ou pior, existe a nossa história. E cada um tem uma história muito preciosa, cada um sabe o caminho que trilhou para chegar até aqui. Então, nunca permitam que a história de vocês seja diminuída ou seja reduzida a palavras que outras pessoas queiram colocar para vocês, porque só vocês sabem, né? O valor que tem cada passo dado, cada pessoa que existe na vida de vocês, tudo que vocês precisaram superar para estarem aqui, tá bom? É. E antes da gente começar, gente, eu estava conversando com a Ana, e ela me falou que ela preservou essa estante que está aí atrás dela, ó, que era a estante do pai dela. ah, que lindo. Com os Ah, livros é, do porque pai. agora eu estou morando na casa que era dos meus pais. Eu e meu esposo reformamos a casa e eu estou aqui morando na casa que eu vivi a minha vida inteira até casar, né? E essa estante aqui aqui onde eu tô era o escritório do meu pai.
Aí essa estante aqui é a estante original dele, que Ah, que legal. a gente mandou restaurar algumas partezinhas, mas esses livros maiores aqui, mais grossos, que estão em cima, são livros dele. Eu guardei alguns livros mais marcantes, para deixar a estante com a carinha que era antes. E aí, Que aí é na hora que ela mostrou a estante, eu falei assim, ah, eu lembro de um livro que está aí atrás, aqui em casa tinha esses livros, era a Barça. Eu acho Que que lindo, isso. gente. Nossa, que bacana. Aí eu tenho esse cantinho aqui, que é em homenagem ao meu pai, e tem um cantinho aqui na outra sala, que é em homenagem à minha mãe, que eu pedi para restaurar também a máquina de costura dela antiga, aquela cinja antiga, aquelas Que máquinas que tem lindo. aquela. Mandei restaurar, e aí tem um cantinho para ele e um cantinho para ela. preservando as memórias, as coisas boas, não é? Ah, Isso. mesmo. Agora Bem é legal. cuidar de ser feliz, não Pois é? De é, ter Karen, marido e isso. construir outra história, né? Isso, todas nós, né? Vamos embora Todas nós, viver. todas nós. Vamos embora viver bem, né, gente? É isso Boa aí. noite para todo mundo, viu? Um beijo grande, até a próxima. E nossa Mês, foto? mês Vou que vem. tirar. Ah, é a foto. Mês